Isso. Paz e graça, meus irmãos. Você já cumprimentou o irmão, a irmã que está ao seu lado, na sua frente, atrás de você? Já disse um olá, um oi? Amém? Glória a Deus. Hoje, quando cheguei aqui na igreja, Lucas foi até meu gabinete e disse: Pastor, é hoje que eu vou pregar, né? Venha, Lucas. Eu falei: Rapaz, não era terça-feira, não, ele é hoje. E aí, Lucas, você vem ou não vem? Então, ele vai dar uma palavra rapidinho aqui para a igreja. Muita igreja que paz do Senhor. Apocalipse quanto? Apocalipse? André. Você vai ler? Tem que botar um púlpito menor aqui para esses meninos, né? Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Tem mais outro texto para ler? Ele falou que ia falar da volta de Jesus. Então fala. Meus irmãos, fiquem preparados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nossa. Fiquem preparados porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Fiquei feliz com essa palavra de Lucas, porque é o assunto que Deus colocou no meu coração para tratar nessa noite com vocês, viu, irmãos? Não combinei nada com Lucas, nada, absolutamente nada. Meu sermão já estava pronto quando ele chegou no meu gabinete e disse que queria pregar aqui hoje. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. 1 Coríntios 2, 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos repetir? Mas, como está escrito, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Pai,
aqui está a tua igreja reunida nesse lugar para ouvir a sua palavra. Que o teu Espírito Santo fale. Que teu Espírito Santo venha cooperar conosco na transmissão dessa palavra, Pai. Por favor, Deus, fale conosco. Pai, nós vamos falar sobre o céu aqui hoje. Um tema tão esquecido atualmente, Pai. Por favor, Senhor, nos dê a tua graça de falar para a tua igreja sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração para ministrarmos aos domingos esse tema, o céu. Temos que falar mais sobre o céu. Infelizmente, algumas pessoas acham que igreja virou um lugar de falar sobre coach, ou sobre psicologia, ou sobre esses temas que tem mais a ver com psicologia e sociologia do que com teologia. Muitas pessoas vão à igreja, não é mais para ouvir falar sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre o inferno, sobre céu. Não. Para muitos, esses assuntos estão ultrapassados. O negócio agora é falar de vida triunfante. 7 passos para ter uma vida próspera aqui nessa terra. Queridos, igreja não é lugar para essas coisas. Não é. Igreja é lugar de falar da palavra de Deus. E um dos assuntos principais da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é o céu. Existem mais de 275 passagens bíblicas somente no Novo Testamento, falando a respeito desse assunto. Céu. Céu. Está difícil falar sobre isso hoje, irmãos. Por quê? Porque as pessoas estão distraídas e fascinadas com esse mundo, com essa vida presente, com o aqui e agora. E se esquecem da vida do porvir. Estão esquecendo que um dia vão morrer e vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Mas, graças a Deus, ao Espírito Santo, que Ele trouxe aqui hoje, para você ouvir uma coisa muito diferente do que muitos pregadores estão anunciando por aí. Hoje você vai ouvir o início dessa série de mensagens sobre o céu. Por quê, irmãos? Porque o Novo Testamento fala muito sobre isso. Essa passagem mesmo que nós acabamos de ler, o contexto dela é Paulo falando sobre o caráter da sua pregação. Por quê? Algumas pessoas naquela época estavam achando que Paulo ele não tinha autoridade apostólica nenhuma. Então ele fala do caráter da sua pregação, que não era fundamentado através de sabedoria humana. Paulo estava dizendo, olha, eu não sou um intelectual, eu não sou um filósofo. Apesar de Paulo ser um homem muito inteligente, muito sábio, doutor na lei, poliglota, ele nunca se utilizou de sabedoria humana para pregar a palavra de Deus. Nunca. Paulo, ele deixou bem claro que ele pregava através do poder do Espírito Santo e demonstração de poder na vida da igreja. A autoridade de Paulo era o próprio Espírito Santo que atuava sobre a vida dele. Tanto que nós temos outros apóstolos que não eram homens tão intelectuais como Paulo, mas eram apóstolos, foram apóstolos e morreram como apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, ele falando do caráter da sua pregação, chega um momento que ele vem e diz o seguinte, falando sobre o céu: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para todos. Não. Paulo está falando sobre o céu aqui. E ele está dizendo que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, ou seja, o céu é uma coisa tão magnífica que foge das ideias humanas. Não há nenhum diretor de Hollywood,
capaz de fazer um filme descrevendo a beleza do céu. E olha que Hollywood faz muitos filmes que, vou te falar, às vezes me deixa de boca aberta. Um dos filmes que eu assisti que eu falei, meu Deus, se um ser humano corrupto, cuja natureza humana é pecaminosa, teve a ideia de criar uma coisa como essa, imagine Deus criando o céu para nós. Eu assisti o primeiro filme de Thor. Quem assistiu o primeiro filme de Thor? Eu primeiro. Nossa, quando mostrou Asgard, né? Asgard. Quando mostrou Asgard ali, o palácio, eu fiquei, nossa, aquele palácio de ouro, né? Parecia de ouro, pelo menos parecia. Eu celebrei a Deus quando eu assisti aquilo ali. Eu falei, imagine o céu que Deus está preparando para nós. Com certeza é muito maior do que isso. É muito melhor do que isso. É muito mais belo do que isso. É por isso que Paulo escreve esse texto, irmãos. Repetindo mais uma vez, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não é para todos. Infelizmente, o céu não é lugar para todos. Nem todos irão para o céu. E a Bíblia diz o porquê. No Antigo Testamento fala muito sobre o dilúvio, de como as pessoas daquela época viviam. É claro que na época do dilúvio havia muito pecado e, na verdade, o motivo do dilúvio foi o pecado das pessoas. Mas quando a Bíblia menciona sobre aquele acontecido, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, e Ele vai voltar. Uma criança veio aqui em cima e disse, Cristo vai voltar. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz que o mundo estará nas mesmas condições do dilúvio. Que condições são essas? A Bíblia diz. Ela diz que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Então o dilúvio veio e pegou aquelas pessoas de surpresa. De surpresa. Nós vamos dizer que foi de surpresa porque havia um pregador naquela época que pregou durante 120 anos, dizendo para essas pessoas que estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, pregando para elas, se arrependam dos seus pecados, porque Deus vai mandar o dilúvio. Aquelas pessoas, elas não deram importância à voz do pregador, Noé, e por isso pereceram. Elas ouviram a verdade, ouviram a pregação, mas não deram crédito, não deram, e por isso se perderam. Apenas uma família foi salva, que foi a família do próprio pregador, porque a família do próprio pregador deu ouvido ao que Deus estava falando através de Noé, e por isso foram salvas. Hoje, essa história se repete. Hoje, Deus usa pregadores fiéis, que não estão preocupados com o seu bolso, com a sua vida, sabe? Não, com essa vida terrena. Mas homens de Deus, sérios homens de Deus, que não têm rabo preso com essas coisas que muitos exigem do pastor hoje. Que o pastor tem que ser aquele cara bacana e legal, porque senão não dá o dízimo, porque senão não volta à igreja. Os pregadores fiéis, eles não estão presos a isso. Os pregadores fiéis, eles estão presos à palavra de Deus, ao seu chamado, à sua vocação, que é fazer o quê? Anunciar a verdade. Qual é a maior verdade que um pregador pode anunciar? A volta de Jesus. A volta de Jesus. E eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus vai voltar. E também estou aqui para dizer que quando Cristo voltar, o mundo estará nas mesmas condições do dilúvio. Que jeito é esse? Distraídos com suas coisas terrenas, com a sua vida terrena, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Ou seja, todo mundo distraído com a sua vida, tentando ganhar o seu pão de cada dia,
mas se esquecendo de Deus, se esquecendo do Criador, se esquecendo da lei de Deus, se esquecendo da vida do porvir, esquecendo que vai morrer, esquecendo que um dia vai comparecer diante do tribunal de Deus e serão julgados por Deus. E é por isso que muitos vão perecer, porque vivem mais como Cristo nunca fosse voltar. Cristo vai voltar. E o recado foi dado hoje aqui para a igreja. Se preparem, porque Jesus vai voltar. Aleluia. Em João 14, no versículo 2, Jesus, ele diz para nós que ele subiu ao céu para preparar um lugar para nós. É isso que está escrito em João 14, 2. Eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, preste atenção nisso. Um dia, a morte vai chegar para você, vai chegar para mim também. E quando esse dia chegar, é bom que nós estejamos na presença de Cristo. Porque, como o próprio texto diz aqui, de 1 Coríntios 2, 9, Deus preparou essa coisa magnífica para nós, que é o céu, mas Ele preparou apenas para aqueles que o amam. Quando nós vamos estudar sobre esse assunto, porque nós fomos criados por Deus, fabricados por Deus, e há um propósito para a nossa vida. Deus criou a terra para a sua glória, Deus criou cada um de nós para a sua glória. Só que nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. O pecado roubou de nós todo o poder que tínhamos para vivermos para a glória de Deus. E é por isso que o mundo é do jeito que é. Na verdade, a única coisa que Deus poderia fazer com esse mundo e com toda a raça humana é destruir todos. Todos. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, Ele enviou Jesus Cristo. Não foi para nos dar dinheiro, não foi para nos dar casa, não foi para nos dar uma vida próspera. Não. Jesus, Ele veio aqui a essa terra, se tornou um ser humano, se tornou um de nós. Ele se tornou uma criança, adolescente, um jovem, um adulto, sem cometer um único pecado. E com 33 anos, Ele subiu na cruz e entregou-se ali por nós. Toda a ira de Deus, todo o castigo de Deus que era para nós, foi depositado em Jesus, caiu sobre Jesus. Jesus morreu para nos dar vida eterna. E a sua ressurreição, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou o terceiro dia, é a garantia de que realmente todos aqueles que crêem nele também terão vida eterna. Se morremos antes da volta de Jesus, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos aqueles que têm fé nele, que morreram tendo fé nele, também serão ressuscitados para a vida eterna. Isso está muito claro nas Escrituras, e a igreja fiel é aquela que trabalha em cima disso, que prepara a igreja para se encontrar com Deus, com o Senhor. E quando Cristo estava aqui, Ele deu essa garantia para nós em João 14, 2. Eu vou preparar um lugar para vocês. Um lugar no céu. Parece fantasia isso, mas a Bíblia deixa bem claro que o céu é um lugar real, muito real. O céu é um lugar espiritual onde o nosso Criador, olha que coisa, o nosso Criador, aquele que nos criou, habita. Aleluia. Todos aqueles que irão para o céu estarão para sempre, eternamente, na presença do Criador. Isso é impressionante, irmãos. Estaremos ali, contemplando a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus estará lá, aleluia, glória a Deus. E todos aqueles que amam Jesus, quando se depararem com Ele lá no céu, nossa, você consegue imaginar
Consegue imaginar? Eu estou falando para aqueles que amam a Jesus, como Paulo escreveu aqui. O céu, irmãos, é o lugar onde nós estaremos para sempre com aquele que nós amamos. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ainda falando um pouco mais sobre esse assunto, ele disse que existe 3 tipos de céus. Existe o céu atmosférico, que são esse aqui, as nuvens. Existe o céu que é o espaço onde ficam os astros, as estrelas, as galáxias. Mas existe um terceiro céu, que é onde Deus habita. Deus, ele pegou Paulo e levou Paulo até o terceiro céu. Paulo, ele só não sabia dizer se ele foi em espírito ou Deus realmente pegou ele e levou lá. Mas o que Paulo, ele escreve sobre esse assunto, apesar de ser uma coisa um pouco misteriosa, mas dá para ter uma dimensão da beleza do céu. Paulo, ele escreveu dizendo que o que ele viu é tão glorioso que Deus não permitiu que ele dissesse ou que ele escrevesse sobre o que ele viu lá no céu. É uma coisa gloriosa. Eu quero usar esses domingos desse mês para falar sobre esse assunto. E eu quero trazer o conhecimento da igreja sobre como é o céu. E esse é o tema de hoje, como é o céu. Aleluia. Quando nós analisamos e lemos mais sobre esse assunto, nós vamos entender que Deus, ele quer encher o terceiro céu. Aleluia. Ele quer encher o terceiro céu de seguidores de Jesus. Porque somente seguidores de Jesus podem entrar no terceiro céu. Aqueles que não seguem a Jesus não entrarão no céu. E eu vou dizer por quê. Aqueles que não seguem a Jesus são pecadores. Estão debaixo de um decreto de morte. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. Todos. Não há ninguém bom na terra. Não há alguém que preste na terra. Todos são pecadores. Não há ninguém, uma alma vivente, que faça o bem. E há um decreto que condena pecadores. Você sabe da história. A alma que pecar, essa deve morrer. Existe mais de 600 leis na Bíblia. Mais de 600 leis na Bíblia. Se nós pudéssemos pegar todas elas e resumi-las em uma só, qual seria a lei? Esta, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui, irmãos, é um fato. Aquele que pecar tem que morrer. Não há absolvição nessa lei, não há. Tem que morrer. Em contrapartida, Paulo vem e diz, olha, está escrito. Quando ele diz está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Que o salário do pecado é a morte. Está escrito que não há ninguém bom na terra. Está escrito que aquele que pecar tem que morrer. Mas diante dessa verdade, o apóstolo Paulo vem e apresenta uma boa notícia para nós. Aleluia. O apóstolo João também vem e apresenta uma boa notícia para nós, dizendo o seguinte: vocês pecaram, nós pecamos, mas Deus, com a sua graça, Deus, com a sua misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo para assumir a nossa culpa, para assumir o nosso pecado, aleluia, e morrer no nosso lugar. A morte que era nossa, Jesus tomou para si e morreu em nosso lugar. Deus então decreta que todo aquele então que se arrepender dos seus pecados, pegar a sua vida e honrar Jesus com a sua vida, ter fé em Jesus Cristo, então essas pessoas, mediante a morte de Jesus, mediante a ressurreição de Jesus, serão então perdoadas de todos os seus pecados. E o que eu acho impressionante é que esse perdão de Jesus Cristo, Ele perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro. E a sua morte e a sua ressurreição garante a nossa salvação
eterna. E ele vem e diz: olha, aqueles que estão em minhas mãos, não vou lançar fora nenhum. Você entende isso agora? Só quem pode entrar no céu são aqueles que estão nas mãos de Jesus. São aqueles que se arrependeram dos seus pecados. São aqueles que abriram mão dessa vida distraída, dessa vida terrena, que pararam de viver apenas para essa vida e começaram agora a enxergar a verdade. Existe outra vida. Um dia eu vou comparecer diante do tribunal de Deus. O que vai adiantar eu comparecer diante do tribunal de Deus? Eu que nunca parei para ouvi-lo, eu que nunca parei para reconhecer as suas obras sobre a minha vida, eu que vivi apenas para se divertir, para ganhar dinheiro, para beber, para comer. Se você é desses que abriu os olhos para a verdade e que precisa se voltar para Jesus, Jesus então garante a sua entrada no céu, onde os méritos dessa entrada não serão seus, não serão nossos, mas os méritos serão todos de Jesus, porque não há ninguém na terra digno de entrar no céu. Ninguém aqui é digno de entrar no céu, somente Jesus é digno. Mas a dignidade de Jesus Cristo foi imputada sobre todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e pegaram a sua vida e entregou ela para Jesus. São aqueles que renunciam este mundo, que renunciam o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Jesus Cristo disse para aqueles que querem o seguir: negue a si mesmo e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Para me seguir Jesus, eu não posso ir com os meus pecados. Não posso. Eu tenho que negar eles. Negar a nós mesmos é negar a nossa vontade. A nossa vontade, ela é pecaminosa. Nossa vontade não quer servir a Deus. Nossa vontade quer servir ao pecado, as obras da carne. Mas Jesus Cristo deixou bem claro: há um preço para me seguir. Existe um preço para todos aqueles que desejam o céu. Existe um preço, e o preço é este. São dois. Primeiro, eu tenho que negar o meu eu. Eu tenho que negar as minhas vontades. Segundo, eu tenho que carregar a minha cruz. O que significa? Eu tenho que amar tanto Jesus, eu tenho que seguir tanto a Jesus, que eu estou disposto até mesmo a dar minha vida por Ele. Compreende isso? Tomar a cruz e seguir Jesus eu estou disposto a morrer por Jesus. Nessa era é meio complicado nós falarmos sobre isso, mas houve uma época, houve uma geração de cristãos que isso era muito comum, dar vida por Jesus. Ainda hoje, nesta era, países onde isso é muito comum. Você não vai encontrar essa informação nas redes sociais. Em alguns lugares sim, em alguns sites sim, principalmente nos sites de missões de algumas igrejas evangélicas, exemplo, a nossa Igreja Batista e todas as igrejas que trabalham de forma séria com a obra missionária. Nós vamos encontrar informações que em lugares do Oriente Médio, mais de 150 mil cristãos são mortos por ano, hoje no mundo. Na sua maioria decapitados, cabeça arrancada. Nega Jesus e se volte para lá. Nós não vamos negar Jesus. Facão na cabeça. E essas pessoas, elas morrem felizes por quê? Porque você acha que as igrejas do Oriente Médio, vocês acham que os pastores pregam o que lá? Dinheiro? Riqueza na terra? Autoajuda, coach? Não, meu querido. Lá, eles pregam o reino dos céus. Lá, eles pregam a volta de Jesus. Lá, eles pregam sobre o paraíso. Aleluia. E é por isso que os cristãos de lá não negam a Jesus por nada. Porque eles seguem a Jesus não é por causa dessas bênçãos temporais e circunstanciais.
Não, eles seguem a Jesus porque eles estão de olho na vida eterna. O foco deles é a vida eterna. E eu pergunto a você que está aqui hoje, qual é o teu foco? Qual é o foco da sua vida? Qual é o maior objetivo da sua vida? O maior objetivo do verdadeiro cristão é o céu. Nós seguimos a Jesus porque temos consciência de que o céu é real. O céu é real. Aleluia. E todos aqueles que negarem a si mesmo, negarem as suas vontades, negarem seus desejos pecaminosos, abrir mão disso tudo e está disposto a dar a vida por Jesus Cristo, Jesus Cristo diz: eu garanto para você um lugar aqui comigo, no céu. Aleluia, aleluia. Então Jesus, ele quer encher, irmãos, o terceiro céu com seus seguidores. E a pergunta que não quer se calar é: você vai fazer parte desse grupo de pessoas? Eu quero ler com vocês aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses. Capítulo 3, versículo 20 ao 21. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, aleluia, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Existem muitas verdades aqui que me interessam. É do meu interesse isso aqui. Porque eu sei que eu vou morrer. Eu tenho certeza disso. Eu vou morrer. Mas para onde eu irei? O texto diz que a minha pátria, que a nossa pátria, ela está nos céus. Ou seja, nós somos celestianos. Será que pode dizer? Será que existe a palavra? Nós não somos daqui. Amém? Nós não pertencemos a esse lugar. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo nos chama de chato, gente chata. O negócio chato é esses crentes. Sabe por quê? Porque nós não somos daqui. O mundo nunca vai nos amar. Irmãos, quando o mundo passar a amar a igreja, desconfie dessa igreja. Desconfie. Quando o mundo começar a aprovar a gente aqui, é porque nós estamos iguaizinhos a eles. É como John Wesley falou uma vez. John Wesley, que foi um grande pregador, um grande avivalista. Deus moveu uma nação inteira através daquele homem. Chegou um momento na vida dele que não tinha perseguição, não tinha luta. Ele, rapaz, chegou para um amigo dele e falou: rapaz, tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que eu estou desobedecendo a Deus em alguma coisa. Porque nunca mais eu sofri uma perseguição, nunca mais eu sofri uma luta, ninguém mais me xingou. De repente ele recebeu, foi um tijolo na cabeça. Assim que ele terminou de falar, tome um tijolo na cabeça. Ele louvou a Deus por aquilo ali. Nossa, graças a Deus eu estou bem. Irmãos, o mundo nunca vai amar o nosso discurso. O mundo nunca vai amar a nossa pregação. O mundo vai odiar a pregação fiel, a pregação da verdadeira igreja. Porque nós falamos de outra vida. Nós denunciamos o pecado do mundo. Aquilo que o mundo tem prazer, nós denunciamos. Aquilo que o mundo quer, nós denunciamos. E é por isso que muitos odeiam a igreja. Alguns até se declaram ateus, mas acreditam na existência de Deus. Mas para ficarem confortáveis com seus pecados, resolveram acreditar que Deus não existe e resolveram acreditar que a Bíblia é mentirosa, somente para ficar confortáveis com seus pecados.
Mas para aqueles que negaram a si mesmo, estão de olho no céu, o texto é claro. A nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus, aleluia, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará do céu, o nosso lugar está guardado nele lá. E o verso 21 ele diz algo maravilhoso. Nossa, como eu celebro o verso 21. Que transformará o nosso corpo abatido. O que quer dizer isso? Esse corpo tendencioso ao pecado, dominado pelo pecado. Esse corpo que me impede de ser mais crente do que eu gostaria de ser. Esse corpo que me impede de ser mais santo do que eu gostaria de ser. Esse corpo que às vezes me impede de buscar Deus, de se voltar mais para Deus, de fazer mais a vontade de Deus, de agradar mais a Deus. Esse corpo que me leva ao pecado e que faz a minha alma gemer por conta disso. Porque todo cristão verdadeiro, quando ele peca, ele geme, ele se entristece, ele lamenta. Já o cristão que não é verdadeiro, quando ele peca, ele não está nem aí, ele ainda peca ainda mais. Mas o cristão verdadeiro não é assim, minha gente. O pecado é algo que causa dor e sofrimento para o seu coração. Ele sofre por causa da sua natureza pecaminosa. O verdadeiro crente, ele luta para buscar mais a Deus, ele luta para fazer mais a obra de Deus, ele luta para obedecer mais a Deus, mas esse corpo, dominado pelo pecado, o impede. Mas vai chegar um dia, aleluia, vai chegar um dia, que Deus transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo, aleluia, conforme o seu corpo glorioso. Nossa, cara, nossa, meu Deus, sabe o que isso quer dizer, irmão Hélio? Seu corpo, meu corpo, nosso corpo, será igualzinho de Jesus? Nossa, aleluia. Para ser conforme o seu corpo glorioso. Teremos um corpo glorioso. Isso significa que o pecado nunca mais vai me dominar. Isso significa que o pecado nunca mais dominará você. Essas fraquezas espirituais que você tem, essas quedas espirituais que todo mundo aqui tem, ela não vai mais fazer parte da nossa história. Nunca mais. Tudo isso no céu, minha gente. Tudo isso lá na glória. Lá nós seremos perfeitos. Lá nós seremos gloriosos. Lá o pecado não vai nos alcançar. Mas lá, irmãos, lá no céu. Oh. Aleluia. Aleluia. Vida eterna. Queridos, olha só. Eu sei que sua mente está distraída e você está focado em outras coisas. E talvez o que você queria ouvir aqui hoje não era isso. Mas essa é a verdade. E é isso que liberta a sua vida e a sua alma. Não é outra coisa. Aleluia. Aleluia. E é isso que Deus promete para nós. A maior promessa de todas é essa: vida eterna. Se esse assunto não te interessa, se isso não te empolga, então isso significa que você está como aquelas pessoas do dilúvio, comendo, bebendo, casando e dando-se casamento. Você está mais preocupado de pagar suas contas amanhã, segunda-feira, do que com vida eterna. Eu quero te convidar a você se converter e a sair dessa vida. Eu quero te convidar a tirar os pés dessa terra. Eu quero te convidar a você parar de olhar para este mundo, aleluia, e começar a olhar para o alto, e começar a olhar para cima, aleluia, aleluia. O texto é bem claro, irmãos, quando nós analisamos todos os textos que falam sobre esse assunto. Deus, ele promete vida eterna apenas para aquele que crê em Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que nos justifica.
para entrar no céu. Sem Jesus, você é um pecador miserável. Mas se você entregar sua vida para Jesus, Jesus te declara justo. Porque tudo aquilo que você é aos olhos de Deus, pecador, imundo, sujo, miserável, Cristo já pagou por tudo isso na cruz. Na cruz. E Paulo vem em Romanos 8 e diz, olha, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu pego isso, eu tomo posse, irmãos, eu celebro. Eu celebro, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Não há mais. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Existe vida após a morte. A morte não é o fim. Não é o fim. A morte é um castigo para todos aqueles que pecam. Porque a morte faz parte da história humana por causa do pecado. Porque existe tantas guerras no mundo por causa do pecado. Porque existe tantas desigualdades sociais no mundo e não há homem na terra, não há governos capazes de mudar isso por causa do pecado. O mundo é do jeito que é por causa do pecado. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, que vai acabar com essa imoralidade que há neste mundo. Jesus Cristo é o grande general, é o grande rei, aleluia, aquele que quando voltar, ele não voltará em um jumentinho, ele não voltará mais para ser cuspido, ele não voltará mais para ser desprezado, não, ele vai voltar como o dono de tudo. Ele vai acabar com essa palhaçada, com essa imoralidade, com essa carnalidade, com essas coisas imorais. Ele vai destruir tudo e vai estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, aleluia. O que eu acho de... eu vou errar no português aqui, mas vai lá. O que eu acho de mais maravilhoso disso tudo é que um dia o meu presidente vai governar essa parada aqui. Xanaí, Calavassúria. O meu presidente vai governar isso aqui. Aleluia! Aleluia! O meu presidente vai botar ordem nisso aqui. O meu presidente vai acabar com a fome, vai acabar com o desemprego, vai acabar com a doença. No governo do meu presidente não haverá hospitais. Não haverá classes sociais. Aleluia! O meu presidente, eu acredito que é o seu também. Qual é o nome do seu presidente? Daquele que você é capaz de dar vida por ele. Daquele que você chama de pai. É meu pai. Aleluia. É Jesus Cristo. Ele foi enviado para isso, irmãos. 1 João 5, versículo 11 ao 12. Nos fala sobre isso. Primeiro João 5, do 11 ao 12. Amém? E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Aleluia. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida. Só existe um caminho que nos leva até os céus, que é Jesus Cristo. Não existe 2, 3, 4, 5 caminhos. Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho. Só existe um jeito de entrar no céu,
que é através de Jesus Cristo. Só existe um jeito de nós desfrutarmos da presença eterna do Pai, que é através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem salvação. Não tem. Precisamos de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem tem Jesus tem vida eterna. E vida eterna é uma vida para sempre, irmãos, ao lado de Deus. E eu quero insistir nisso. E olha que eu não estou nem falando da beleza do céu. Ruas de ouro, mar de cristal. Essa beleza. A Bíblia fala de uma praça que tem no céu, de ruas que tem no céu. Olha, quando eu for lá no céu, eu vou morar perto da Praça da Árvore da Vida. Você pega a avenida principal, entendeu? Você dobra à direita assim, ó. É a Rua da Unção, o nome da minha rua. Rua da Unção. Tem praça, tem rua, deve ter nome. Brincadeira, irmãos. Mas a Bíblia deixa bem claro, tem praça, tem rua. Hoje em mesa, a mãe de Vitor perguntou se lá no céu nós vamos comer. Vamos. Tem comida lá? Tem. Do fruto da árvore da vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia ela vai deixar bem claro para nós, irmãos, que o céu é o lugar onde Deus reina. Onde não há necessidade de ter sol e nem de lua lá. Porque a glória de Deus vai iluminar todo o seu reino. Aleluia. Lá no céu não haverá nem sequer uma gaveta escura. Porque a glória de Deus é uma coisa tão impressionante que faz curva. Ela domina tudo. Domina todos os espaços. Não há nada escuro no céu, nada. Porque a glória de Deus alumia. Brilha sobre tudo. É uma coisa assim, sabe, que eu fico, às vezes eu paro em casa, principalmente quando eu paro para ler o livro do Apocalipse, e eu fico imaginando a beleza do céu e a glória daquele que está sentado no trono. Como eu já disse aqui uma vez, existem pessoas, essas pessoas carnais, mundanas, que amam o pecado, fazem chacotas do céu. Ah, infeliz, eu quero ver você fazer chacota quando Jesus Cristo chegar. Vai xaracantalaia. Quando Jesus Cristo chegar, ai irmãos, a igreja vai celebrar. Ele chegou. Mas aqueles que não quiseram negar a si mesmo, aqueles que escolheram mais o mundo do que Jesus, eles vão procurar um buraco para enfiar a cabeça e não vão encontrar. Eles vão clamar que as montanhas caem sobre eles, porque eles não vão suportar a glória daquele que está chegando, a glória daquele que está vindo. Será uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Deus vai reinar com paz, com segurança e com amor. Não é tudo isso que a humanidade precisa? O que a humanidade precisa? Não é de paz? Só Jesus Cristo pode trazer essa paz. O mundo não precisa de segurança? Só Jesus pode dar. O mundo não precisa de amor? Só Jesus Cristo tem, mas ninguém tem. Eu quero ler com vocês uma descrição do céu que está no livro do Apocalipse, capítulo 21. Na minha época tinha um hino, acho que Vitor também deve conhecer alguns hinos aí. A gente cantava muito. Eu sei que a teologia um pouco é minha, mas na época que os pastores tinham muita dificuldade para um seminário teológico. Então a gente tem que dar um desconto para certas músicas do passado aí. Mas é aquela música que diz assim, ó. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão.
E os marinheiros que navegam ao seu lado devem ser lavados pelo sangue de Jesus. E os marinheiros que navegam ao seu lado devem ser lavados pelo sangue de Jesus. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Como é o céu? O apóstolo João, o grande apóstolo Jesus, o amado apóstolo Jesus, o apóstolo João, foi privilegiado de receber revelações do céu e escrever para a nossa alegria. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, aleluia, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, tímidos aqui são as pessoas que não têm a coragem de declarar sua fé por Jesus Cristo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todo mentiroso, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal que resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até, então tinha mais cidade para medir, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ai, irmão, isso aqui me deixa pasmo. João está tendo uma revelação de como é a cidade que Deus preparou para nós. E aqui, neste ponto, ele diz que a cidade ela é quadrada. Tem 12 portas. E até onde o anjo mediu, ele dá uma medida aqui. Essa medida em quilômetros dá mais ou menos quase 2.000 quilômetros. Até onde o anjo mediu, a cidade tem 2.000 quilômetros para lá e 2.000 quilômetros para cima. Isso é impressionante. O ponto mais alto da terra tem quantos quilômetros? Alguém sabe dizer? Pico do Everest. Cadê a geografia aí? Professor de geografia. Eu acho que não passa de 9.000 metros. Eu acho que não passa de 9.000 metros. Se for muito, 12.000 metros. Para chegar lá, muitos têm que usar um balão de oxigênio, porque o ar lá é rarefeito. Não dá para qualquer um subir lá em cima. A cidade que Deus preparou para nós tem quase, até onde o anjo mediu, 2.000 metros de altura. Aleluia. E isso até onde o anjo mediu, tinha mais cidade para ser medida. Isso é impressionante. A glória de Deus está neste lugar. Aleluia. Aleluia. E ela brilha com um resplendor grandioso. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrados, e o seu comprimento e tanto como largura. Comprimento e largura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro, olha só, o muro da cidade, de jaspe, era de jaspe. A cidade de ouro puro. Eu estava fazendo a teologia bíblica desse texto, fazendo a exegese desse texto, e realmente, irmãos, não dá para negar, é realmente de ouro isso aqui. Um dos materiais mais preciosos do planeta Terra, lá no céu, é cimento. Na vassoura, na lá. Isso é glorioso. Aleluia. Nós não vamos nem se importar com aquilo, irmãos, porque a beleza do céu não é ruas de ouro. A beleza do céu é o Cordeiro de Deus. A beleza do céu é o próprio Deus. A beleza do céu é Jesus Cristo. Quando nós estudamos sobre o céu, nós não encontramos ninguém lá no céu admirado com rua de ouro. Não, irmãos, mas nós contemplamos 24 anciãos que estão ali debaixo do trono de Deus, olhando para Deus, e eles não conseguem dizer outra coisa a não ser santo, 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 santo. O céu é o que é por causa da beleza gloriosa do nosso Criador. Ah, irmãos, existem muitas coisas belas nesse planeta. Muitas coisas belas. O passarinho sete cor é belo, a arara azul é bela. O arco-íris, nossa. Minha casa na roça, ela fica no alto, quando dá aquela chuvazinha assim, ó, lá na frente assim, faz aquele arco-íris. Eu falo, meu Pai eterno, Jesus Cristo. Deus é muito mais belo do que aquilo que Ele criou. Deus é muito mais belo do que um tigre. Deus é muito mais belo do que o passarinho sete cor. Deus é muito mais belo do que uma arara azul. Deus é muito mais belo do que as cataratas do Iguaçu. Deus é muito mais belo do que tudo que Ele fez, do que tudo que Ele criou. E eu vou para lá, cara. Eu não sei você, porque salvação é individual, mas eu vou vê-lo.
Eu vou contemplá-lo, aleluia. Oh, glória. Ah, irmão, dá um glória aí, irmão. Vocês é muito devagar, irmão. Nossa. E a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Fundamento, a alicerce da cidade é de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade, olha só. E a praça da cidade. Na cidade vai ter praça. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Aleluia. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? Acho que Silvio é o cara que mais entende aqui para falar sobre isso, né? Mexe com ouro. Irmão, a gente sabe que o ouro, quando é extraído da terra, tem que passar por um processo de purificação. Para depois se transformar em uma joia. Tem que ser puro. O ouro do céu, ele é tão puro, mas tão puro, que o João diz que é como se fosse vidro transparente. Tu tem uma ideia do que é isso? Agora, se o cimento do céu é ouro, que é tão puro como vidro transparente, imagine os moradores dessa cidade, como é que tem que ser? Se o chão lá é ouro, tão puro como vidro transparente, isto significa que os moradores dessa cidade, para morar neste lugar, também têm que ser puros. Sem purificação, ninguém entra lá. Sem santidade, ninguém entra. Você entende isso, crente? Vou falar mais forte para tu entender. E eu vou ser o mais chato possível aqui nessa noite. Sem santificação, você não entra. Sem purificação, você não entra. Não entra lá. O céu é um lugar de pura beleza. Naracerica. Purifica a sua boca. Purifica os seus pés. Purifica as suas mãos. Purifica os seus olhos. Purifica a sua boca. Purifica os seus ouvidos. Porque sem essa purificação, você não vai entrar lá. Como nós podemos ser puros? Se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Aleluia. Clamando por Jesus Cristo. Orando. Falando com Jesus. Jesus, arranca esse pecado da minha vida. Isso aqui é impureza. Tira de mim. Jesus, purifica os meus olhos. Eu estou vendo pornografia. Eu estou vendo coisa que não presta. Me purifica, Jesus. Jesus, purifica os meus pés. Aleluia. Olha o ambiente que eu ando. Purifica os meus pés. Jesus, purifica as minhas mãos. Olha o que eu estou fazendo com as minhas mãos. Eu estou roubando os meus clientes. Me purifica, Deus. Purifica-me, Deus. Se você desesperadamente clamar por purificação, clamar por santificação, Deus purificará a tua vida. Mas se você está confortável com a sua impureza, se você está confortável com o seu pecado, você não vai entrar, querido. O céu, só quem entra lá são pessoas revoltadas. Revoltadas contra o pecado. Aqueles que se revoltam contra o pecado e buscam em Jesus uma purificação e uma santificação, entrará lá. Tomará posse do céu. Porque até o chão lá é puro. Nela não vi templo. Não vamos precisar de um prédio como esse. Porque o seu templo é o Senhor. Olha que bênção, irmão. O nosso templo é o próprio Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso e também Jesus Cristo, o Cordeiro. Versículo 23.
e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nossa, irmãos. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior descrição bíblica que nós temos do céu. Não há nem outra passagem da Bíblia que descreve o céu com tantos detalhes assim. E só quem entra no céu, o texto diz, o final do verso 27, só entrará lá aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não posso dizer aqui, não há ninguém que afirme que esse livro seja literal. Será que Deus precisa de um livro para anotar o nome, literalmente? Será que o Deus Todo-Poderoso precisa de um livro para registrar, para não se esquecer de ninguém? Será? Então, nós não podemos afirmar que esse livro seja literal. Mas Deus, ele tem uma lista das pessoas que realmente fizeram de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Deus sabe exatamente quem se arrependeu dos seus pecados. Deus sabe exatamente quem negou a si mesmo, negou suas vontades, suas paixões, seus desejos pecaminosos, e se entregou a Jesus Cristo. Eu e minha esposa, nós acompanhamos um canal de um homem que já foi homossexual, que já foi travesti. E o que eu acho interessante é isso, é que ele abriu mão dos seus desejos carnais e pecaminosos. Ele luta contra esses desejos, ele batalha contra esses desejos para seguir a Jesus Cristo. E ele sabe que essa luta vai durar a vida toda, a vida inteira. Assim como cada um de nós também, nós temos os nossos pecados e nós temos que lutar contra eles todos os dias, o resto da nossa vida. Por quê? Porque com Cristo é melhor sofrer com Cristo do que errar. Vale muito mais a pena, porque eu vejo muita gente, principalmente hoje em dia, que diz assim, principalmente essa coisa do lesbianismo, do homossexualismo, que está muito comum, impregnado na sociedade hoje, dizendo o seguinte: eu vou deixar de ser feliz, eu vou abrir mão da minha felicidade. Ah, meu querido, para entrar no céu, nós temos que abrir mão de felicidade, abrir mão de dinheiro, abrir mão de negócio, abrir mão do que for necessário para entrar no céu, porque vale muito mais a pena. Sofrer com Jesus é melhor do que ser condenado eternamente. Eu prefiro muito mais passar 80 anos da minha vida, se é que eu vou ver 80, não sei, acho que eu não chego lá não. Se eu passar 80 anos aqui da minha vida, eu prefiro ficar 80 anos sofrendo, passando um perrengue danado, lutando todo dia contra a minha vontade, contra a minha carne, lutando todo dia contra o capeta, do que depois, irmãos, eu viver lá eternamente com Deus. Eu prefiro aqui. Agora você tem que fazer uma escolha. O que você quer? Você vê uma igreja bíblica. Você não vê para uma igreja onde o pastor fica pregando, sabe, as coisinhas bonitinhas que esses coaches da vida pregam. Eu não sou coach, eu sou pastor. Pastor prega escritura e você ouviu a escritura aqui hoje. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. O que você quer para a sua eternidade? A sua eternidade vai custar as coisas boas dessa vida. Vai custar. Talvez alguns querem o brega, querem as drogas, querem as festas, querem a carnalidade, querem a cervejada, mas não querem o céu. A decisão é sua, somente sua.
Deus nessa noite está dando a oportunidade para nós aqui. O que nós queremos? O que você quer? Você quer uma vida eterna com Deus? Ou uma condenação eterna? Se você quer vida eterna, abra mão dos seus prazeres pecaminosos e siga Jesus. E se for necessário sofrer por conta dessa escolha, sofra, porque lá na frente tem algo bom para você. Tem uma vida maravilhosa para você. É isso que a Bíblia diz aqui para nós, irmãos. Tem uma vida maravilhosa. O céu é o lugar onde nós encontraremos a glória de Deus. A presença de Deus, irmãos, será uma coisa maravilhosa. Aleluia. Nesse texto aqui, acho que é no versículo 4, parece. Deixa eu ver aqui se é no versículo 4. A teologia chama essa lista aqui de a lista do não mais, falando sobre o céu. Eu vou encerrar aqui. Que lista é essa do não mais? Falando sobre o céu. Vai dizer que o céu é o lugar de não mais. Não mais haverá morte. Você tem medo da morte? Tem medo? Pois é, lá no céu não haverá morte. Lá no céu não haverá lágrimas. Nada lá no céu fará você sofrer, nada, absolutamente nada. Lá no céu não haverá desespero de nada, não haverá angústias, preocupações. Lá no céu não haverá dor, lá no céu não haverá sofrimento, lá no céu não haverá enfermidades, não haverá. Porque o texto diz, versículo 4, porque tudo isso será passado. Passado. No próximo domingo nós iremos falar sobre isso. O que nós vamos nos lembrar lá no céu? Será que nós vamos lembrar dos nossos relacionamentos aqui? Vamos falar sobre isso. E a base será esse texto. Lá no céu, todo esse nosso sofrimento aqui será passado. Assim como você, mãe, que teve seu filho normal, em parto normal, foi uma dor terrível na hora que você sentiu, na hora das contrações. Mas quando o menino nasceu, aleluia, quando você deu à luz, aleluia, você nem se lembrava mais da dor. Tamanha era a felicidade de ter aquela criança em seus braços. Aleluia, o céu vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aqui nessa vida é dor, lágrimas, desespero, morte. A morte faz parte da nossa história. Querendo você aceitar isso ou não, a morte faz parte da nossa história. A dor faz parte, o sofrimento faz parte. Mas lá no céu não haverá mais nada disso. Não haverá mais. Tudo isso será passado. Ficará no nosso passado. Aleluia. Aleluia. Mas, concluindo, irmãos, a melhor coisa que nós podemos falar sobre o céu não é nem isso. A melhor coisa que nós podemos falar sobre o céu é a presença do Senhor. A presença de Deus. Irmãos, aqui a gente experimenta, sabe, umas gotinhas da presença de Deus. A gente fica todo, né? Imagine lá, 24 horas por dia, Deus presente. Estaremos face a face com Jesus, irmãos. Face a face. Jesus é aquele que nos amou, aquele que se sacrificou por nós, aquele que recebeu a punição em nosso lugar. Estaremos face a face com Ele por toda a eternidade. Com Jesus, por toda a eternidade. Eu quero encerrar nessa noite com vocês lendo duas passagens. Coloca na tela, por favor. Colossenses 3:2 e depois Salmo 73, verso 25 e 26. Coloca primeiro Colossenses 3:2. Fica de pé, por favor. Colossenses 3:2. Olha esse mandamento para nós aqui. Está dando para ver? Vocês estão aí no fundo? Há um mandamento aqui. Uma ordem. Eu não entendo muito de português não. Meu português é horrível, é terrível. Mas, se eu não me engano, isso aí está no imperativo, não está?
Os professores aqui me ajudem. Tá ou não tá? Pronto. Recebi a confirmação ali. Então, se está no imperativo, então isso é uma ordem. Se isso é uma ordem, então isso aqui é mandamento. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos repetir. Pensai nas coisas lá do alto. Não. Será que Deus está mandando você parar de trabalhar? Não. Será que Deus está mandando você parar de planejar o seu futuro? Não. Será que Deus está mandando você pegar seus projetos, seus planos e enterrar eles? E você viver como um monge em cima de um monte lá só orando? Não. Nós podemos trabalhar. Nós podemos planejar o nosso futuro. Mas pensando nas coisas lá do alto. Aleluia. O nosso foco é o alto. Nosso foco é os céus. Faça planos para sua família aqui nessa terra, mas a sua prioridade é fazer planos eternos para a sua família, para a sua casa e para a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu acho que para todo mundo, pare de pensar um pouco nessa vida. Começa a pensar mais no céu, aleluia. Começa a pensar mais sobre a sua eternidade, sobre a sua vida eterna. Pense mais sobre isso. Pense mais sobre isso. Isso é um mandamento para nós. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui dessa terra. Consegue fazer isso? Para finalizar, o próximo texto. Salmos 73, verso 25 e 26. Salmos 73. Só para encerrar. Por que temos que pensar nas coisas lá do alto? Porque é a coisa mais preciosa que temos. É a coisa mais preciosa. A coisa mais preciosa que você tem, meu amigo, é a sua alma. Porque ela é eterna. Sua roupa não é eterna, seu carro não é eterno, sua casa não é eterna, mas a sua alma, ela é eterna. Sua alma não morre, nunca mais vai morrer a sua alma. Você nunca mais vai morrer. A carne morre, mas a sua alma não. Sua alma ela pode passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Olha o que o texto diz. Que mais? Olha o que o salmista está dizendo sobre a sua eternidade. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem está falando isso aqui foi um dos maiores reis que existiu nessa terra. Ele está dizendo, olha, o que mais tenho eu no céu? O meu prazer é Deus. Aleluia. A minha herança é Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam aqui nessa terra, ainda que eu fique cansado, destruído, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que eu perca tudo nessa terra, tudo, eu só não posso perder Ele. Eu só não posso perder a presença dEle. Aleluia. Que eu sofra uma falência na minha vida, eu só não posso falir espiritualmente. Nós não temos que ajuntar tesouro, irmão, não é aqui nessa terra não. Nós temos que ajuntar tesouro, é no céu, minha gente. É no céu, minha gente. É porque lá que nós vamos morar eternamente. O nosso lugar é lá, minha gente. Não é aqui, meu Deus do céu. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos.